de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abatam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 A graça e a paz, queridos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, sobre a verdadeira felicidade que nós só podemos encontrar em Deus. E daí o profeta Jeremias, quando ele é usado por Deus para escrever uma carta ao povo que está exilado na Babilônia, sem esperança, sem fé, sem confiança, achando que Deus os abandonou,
ou que a aliança que Deus havia firmado com o seu povo não estava de pé mais. Quando boa parte do povo exilado achava que seria o fim do povo de Israel, Deus, através do profeta, envia uma carta aos exilados. E no capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11, Deus ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Portanto, os planos que o Senhor tem para as nossas vidas são sempre perfeitos, maiores e melhores do que os nossos planos. Portanto, neste culto, Deus ele tem uma palavra especial para a sua vida nesta noite. Você que tem passado por momentos delicados, você que tem passado por momentos turbulentos, está cansado, está inquieto, a paz parece que está cada vez mais distante do seu coração, porque muitas coisas não estão funcionando bem. Se você está nessa situação, Deus tem uma palavra para que você encontre de fato a verdadeira felicidade nesta noite, em nome de Jesus. Por isso, curva a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida, para que este culto que nós vamos ofertar ao Senhor de fato venha chegue até o trono de graça do Senhor. É muito difícil aquilo que nós oferecemos para Deus, porque a nossa vida está manchada com a natureza caída, a natureza pecaminosa, e por isso nós necessitamos da graça e da bondade do nosso Deus todos os dias sobre a nossa vida. Mas meio em meio aos nossos pecados, às nossas imperfeições, nós estamos aqui rendidos ao Senhor, porque nós queremos oferecer o que podemos de melhor ao nosso Deus, reconhecendo que fomos alcançados pela extensão da graça do nosso Deus. Por isso, Senhor, aceita este nosso culto, aceita, ó Pai, a nossa adoração em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, pedimos ao Senhor o perdão de tudo aquilo que tem nos distanciado do Senhor, o perdão por pensamentos, por ações, ó Deus, por paixões que são segundo a ordem deste mundo e que não são segundo os princípios do Senhor. Tenha misericórdia, tira, Senhor, das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Tu és um Deus santo, por isso, Senhor, santifica a nossa vida, purifica-nos, ó Deus, segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Queremos nos render ao Senhor. Eu quero entregar cada vida que aqui está, Senhor, neste lugar, adorando, rendido ao Senhor. Começa, Senhor, a agir e a manifestar o teu querer sobre essas vidas. Sê com aqueles que estão nos acompanhando também por meio da live, Senhor, que o Teu Espírito Santo os visite de uma forma poderosa, em nome do Seu Filho amado Jesus. Vai sondando cada coração, vai olhando, Senhor, para o interior de cada vida, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, de uma forma profunda, especial nesta noite, de que os Teus planos, de que os Teus projetos e de que os propósitos, Senhor, para as nossas vidas, eles são perfeitos, eles são eternos, eles são infalíveis, ó Deus. Não tem como dar errado aquilo que o Senhor planejou para nós, a não ser que nós não aceitemos, a não ser que não submetamos a nossa vida à sua vontade, Pai. Por isso que nesta noite seja uma noite de rendição, seja uma noite de entrega, seja uma noite em que possamos nos humilhar diante de Tua presença, reconhecendo que somos pó, Senhor, reconhecendo que somos frágeis e que dependemos totalmente da manifestação do Teu poder e da Tua graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Nós ofertamos este culto ao Senhor, declaramos o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por ter nos livrado da
morte mediante o sacrifício do seu Filho amado na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, obrigado, porque já temos e já recebemos tudo o que nós precisamos, o resgate da morte eterna, por meio da vida que Cristo Jesus nos trouxe. E nós estamos aqui nesta noite para celebrar a vida, para celebrar a salvação, para glorificar aquele que é o único digno de receber toda a nossa adoração hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade
Glórias a Ti, Senhor. Estamos nesta noite, ó Pai, rendido a Ti, Senhor, reconhecendo, ó Deus, que nada somos sem Ti. Perdidos estávamos sem Ti, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque pelo Teu amor, a salvação o Senhor nos deu, Pai. Tu és a nossa fonte de esperança, nossa fonte de alegria, nossa fonte de fé. Obrigado, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito, ó Pai, se faz presente nesta noite. Nós queremos, ó Deus, Te glorificar. Tu és o nosso Deus, o Deus da salvação. Tu és um Deus que transforma as vidas. E nós cremos, ó Deus, que nesta noite o Teu Santo Espírito está falando aos nossos corações, está agindo aos corações de quem está nos assistindo. Queremos, ó Pai, declarar, Senhor, como o cântico diz, nosso respirar, Senhor. Nós queremos respirar o Teu Santo Espírito, ó Pai. É maravilhoso poder sentir a Tua presença. É maravilhoso, ó Deus, poder contar, Senhor, com o Senhor a todo momento em nossas vidas. E nesta noite, ó Pai, na certeza que Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus tremendo, que faz maravilhas, que fez maravilhas, faz e fará maravilhas, Senhor, em nossas vidas. Nós rendemos toda a nossa adoração a Ti, Jesus. Esteja conosco, ó Pai. Vem, Espírito Santo, fale aos nossos corações. Nós Te amamos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas a Tua misericórdia, a Tua bondade se renova a cada manhã. Ensina-nos, Senhor, a viver conforme o Teu querer. Haja, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos, Senhor. Faz a obra, Senhor, em nossas vidas. Louvado seja o Teu santo nome. Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você crê nisso? Louve ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória,
rendemos toda a honra e toda a glória, Deus. Tu és nosso Deus poderoso, maravilhoso. A tua graça nos basta, Senhor. Nós não somos merecedores, Senhor, de tanto amor, de tanta graça que o Senhor nos dá. Mas o Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, Senhor, nos tem sustentado, nos tem nos dado, Senhor, a vitória. Nós te amamos, nós te adoramos, ó Pai. Continue falando aos nossos corações, Senhor. Queremos ouvir a sua voz. Teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações, ó Pai, confirmando aquilo que cremos, Senhor, que Tu és um Deus poderoso, maravilhoso, e a Tua graça nos basta. Somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E cremos, Senhor, a Tua ajuda às nossas vidas, Senhor. Independente da circunstância, sabemos que o Senhor é Deus. Tu és o Deus médico dos médicos, Senhor dos senhores. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus poderoso. Cremos, Senhor, no Teu poder. Em nome de Jesus, nós Te rendemos nosso louvor e adoração. Amém, Jesus. Quero convidar você que abra sua Bíblia no Salmo 1, Salmo de número 1. Hoje nós vamos pensar sobre uma mente conformada. Encontrei o caminho da verdadeira felicidade. Salmo 1. São somente 6 versículos. Um dos salmos mais conhecidos e certamente mais inspiradores da palavra de Deus. Salmo 1. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mente conformada, encontrei o caminho da verdadeira felicidade. Quando nós pensamos em alguém que está conformado, geralmente nós pensamos em alguém que aceitou alguma situação, em alguém que se acomodou, em alguém que aquietou o seu coração, aceitando a situação atual, o cenário atual. Referimos a alguém que está de acordo com. Portanto, quando nós pensamos em uma mente conformada em Deus, nós entendemos que isso não é ruim, muito pelo contrário, isso é muito bom e está aí o caminho da verdadeira felicidade. Mas existe um perigo de uma mente quando
esta busca a conformação segundo os padrões deste mundo. Uma conformação numa mente que está cauterizada por princípios totalmente fora dos princípios de Deus, dos princípios bíblicos. E duas características são muito comuns numa mente que está fora da vontade de Deus. A primeira é que ela costuma se contentar com pouco. Geralmente é fruto de vícios relacionados a todos os pecados que o mundo nos faz nos acomodar com eles. Situações que desagradam o coração do nosso Deus, que ferem princípios bíblicos, mas que são rotineiros, que são comuns, que são normais no mundo que nós vivemos. Muitas das pessoas e das famílias estão sofrendo destes males. Então, muitas das vezes somos tentados a pensar que isso faz parte de um mundo normal. Então nós passamos a nos contentar com aquilo que não agrada a Deus. E muitas das vezes envolve o pouco também, porque nós limitamos a nossa capacidade e o nosso potencial, e muitas das vezes, inclusive, impedindo que Deus realize a obra que Ele deseja realizar na nossa vida. Porque o nosso padrão não é o bíblico, o nosso padrão não é o de Deus, mas o nosso padrão muitas das vezes é o mundo. E daí nós paramos para refletir, puxa, mas eu conheço um monte de gente que está nessa situação também delicada e problemática, eu sou somente mais um. Então eu passo a aceitar isso como que se fosse algo normal. Este é um problema que precisa ser combatido em nome de Jesus. Quando nós nos conformamos com o pouco. Esse certamente não é o desejo de Deus para a nossa vida. E existe um outro problema também, que é no outro extremo. Quando nós temos muito, mas o muito que nós temos não são os suficientes para nos satisfazer. Então nós estamos procurando sempre algo para preencher o buraco ou o vazio existencial que há na nossa vida ou no nosso coração. Então eu tenho um carro do ano, mas ano que vem é um carro de um modelo diferente, um pouquinho melhor, com um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. Então muitas das vezes eu sou tentado a trocar de carro. Mesmo o carro que eu tenho atenda todas as minhas necessidades e também da minha família, mas simplesmente porque surgiu um modelo novo, então eu acho que aquele não me serve mais. E daí eu vou procurando sempre coisas novas para preencher esses vazios que há na minha vida, porque o mundo tem me mostrado que é preciso mais, que não é o suficiente. Então eu nunca aquieto o meu coração, eu nunca me acalmo, eu sempre estou procurando coisas novas. E este procurar coisas novas geralmente sempre nos afasta de Deus e dos seus propósitos. Temos que tomar cuidado quando nós não conseguimos aquietar o nosso coração em Deus e quando nós procuramos prazeres do mundo para preencher vazios que há no nosso coração. Eles serão sempre insuficientes, porque somente Deus em Cristo Jesus de fato pode preencher todos os vazios que há na nossa vida. Portanto, o texto aqui ele começa com uma palavra de bem-aventurança. Bem-aventurança aqui no original significa hebraico, no original grego. Esse é o mesmo termo que Jesus utilizou quando ele começou a ministrar o seu sermão, um dos mais conhecidos, um dos mais clássicos, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, que começa no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Jesus ele começa o seu sermão falando das bem-aventuranças, falando da verdadeira felicidade. E mais adiante eu vou destacar alguns aspectos também deste sermão
de Jesus. Portanto, queridos, o que esse texto aqui está querendo nos ensinar é que a felicidade plena, ela é possível. Se você está procurando uma satisfação perfeita e plena, esse texto diz sim que é possível, mas ela precisa ser construída, ela precisa ser buscada, ela precisa ser conquistada. Ela não cai dos céus, ela não cai de paraquedas, ela não aparece do nada. Se nós queremos de fato desfrutar uma vida de verdadeira segurança e de verdadeira felicidade, nós precisamos entender que precisamos encontrar e percorrer esse caminho que nos leva de fato a esta bem-aventurança. Portanto, é um processo de construção, é um processo de aprendizado. E nesse processo nós vamos entender que tem coisas que nós vamos precisar abrir mão. Tem coisas que têm norteado a nossa vida, que a partir do momento que nós passamos a andar com Deus e tentar de fato percorrer o caminho dessa felicidade plena, nós vamos entender que Deus, por meio do mover do seu Espírito Santo, vai nos fazer entender que tem coisas que nós estamos carregando na nossa vida que precisam ser deixadas de lado, que precisam ser eliminadas. O contrário também é verdade. Nesse processo de felicidade plena, nós vamos entender em Deus que existem coisas importantes que não fazem parte da nossa vida. Portanto, nesse processo de aprendizado e de construção dessa verdadeira felicidade, nós vamos entender que precisamos aprender também a fazer coisas novas que até então não faziam parte do nosso dia a dia. O segredo desta bem-aventurança ou desta felicidade verdadeira que o salmista aqui está nos ensinando, está numa vida equilibrada. Esse desafio que nós temos em entender que existem coisas que nós até então estamos convivendo que precisam ser abandonadas, que precisam ser renunciadas, que precisam ser deixadas de lado porque não agrada o coração do nosso Deus. E Ele vai nos mostrando isso a partir do momento que nós passamos a percorrer esse verdadeiro e único caminho da felicidade plena. Assim como Ele vai nos mostrar também que essas coisas que são necessárias, que não fazem parte até então da nossa vida, nós precisamos acrescentar no nosso dia a dia, mediante o poder, mediante a misericórdia e a graça do Senhor derramado sobre as nossas vidas. Então, este equilíbrio é o grande segredo e o grande desafio para que, de fato, as bênçãos que estão contidas aqui nesse Salmo 1, de fato, façam parte da nossa vida. Eu quero aqui rapidamente explicar para você o esboço que há aqui nesse Salmo, de acordo com esses 6 primeiros e únicos versículos. No primeiro versículo, o conteúdo desse verso está se referindo a coisas negativas. Versículo de número 2, o justo é descrito ali por suas ações positivas, diferentemente do versículo de número 1. Já no versículo de número 3, ele vai utilizar de uma metáfora para demonstrar de fato os resultados que acontecem na vida do homem e da mulher justo, daquele que de fato escolhe andar no caminho de Deus. Então, ao citar essa metáfora que há no versículo de número 3, ele vai ilustrar as consequências que ocorrem na vida daquele que de fato escolhe este caminho do homem que se torna justo diante de Deus. Nos versículos 4 e 5, ele vai descrever o que acontece com um homem que é perverso, algumas das características e das consequências que acontecerão na vida deste homem. Por fim, no versículo de número 6, o último do salmista, ele vai fazer um contraste
entre o caminho do homem justo e o caminho do homem ímpio. Esse basicamente é o esboço aqui desse Salmo 1. Feito isso, eu quero aqui trabalhar alguns desses versículos para que você possa compreender a importância disso. Versículo 1, vamos pela ordem. Ele começa aqui descrevendo aquilo que o justo não faz. O justo não faz porque as características mencionadas no versículo 1 fazem parte daquele homem denominado ímpio, daquele homem que escolheu andar um caminho fora do amor, fora dos propósitos e fora da vontade e da lei de Deus. Então, o homem que é perverso, além dele andar com um homem que é ímpio porque ama o caminho da perversidade, ama aquele caminho que Deus não se agrada. O texto vai dizer também que ele obtém o conselho dos ímpios. E justamente por obter esse conselho dos ímpios, um dos resultados é que os frutos que serão colhidos em sua vida serão frutos maus. Portanto, queridos, quando esse salmo começa falando sobre bem-aventurados aqueles que não fazem essas coisas, ou aqueles que não seguem o caminho dos ímpios, o que ele está dizendo aqui em outras palavras é que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos acerca dos ímpios e precisamos tomar cuidado quando as pessoas ímpias, muitas das vezes, são os nossos conselheiros. São aqueles aos quais nós confiamos não somente a intimidade da nossa vida, como muitas das vezes nós tentamos extrair dessas pessoas ímpias algum tipo de orientação ou algum tipo de conselho. A palavra de Deus diz que esse não é o caminho agradável. Esse não é um caminho legal diante do homem e da mulher que se tornou justo diante de Deus. Muito pelo contrário, este é um caminho traiçoeiro, este é um caminho perigoso. E talvez você esteja pensando, e eu concordo com você, tem muitas pessoas que são ímpias, de acordo com a palavra de Deus, porque escolheram viver a sua própria vida fora do amor de Deus, fora da salvação de Cristo Jesus. E por isso a Bíblia os denomina de homens ímpios, porque amaram a perversidade que há neste mundo e disseram não às coisas de Deus. Ainda assim, tem muitas pessoas ímpias que têm uma vida reta e íntegra, não diante de Deus, mas diante dos homens e do mundo. Tem atitudes e posturas que são respeitosas, que são louváveis. Tem homens e mulheres que são ímpios, que estão fora de Cristo Jesus, mas ainda assim, por exemplo, desenvolve uma relação matrimonial equilibrada, saudável, respeitosa, amorosa, assim como o equilíbrio se vê também na vida dos filhos. Pessoas que, mesmo fora do amor de Cristo Jesus, conseguiram construir uma família equilibrada e reta, pelo menos aos olhos do mundo. E daí você pode estar pensando, mas pastor, nem para essas pessoas a gente pode pedir conselhos? Queridos, o problema é que quando a pessoa está no caminho da impiedade, por mais que ela tenha uma vida equilibrada e reta diante dos homens e do mundo, o propósito de vida dele será totalmente diferente daquele de Deus. A palavra de Deus é muito clara quando diz que nós que somos filhos de Deus, nós precisamos viver para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fizermos precisa ser para o louvor e a glória de Deus, porque todas as coisas vêm de Deus, são presentes, são dons, são graça de Deus sobre as nossas vidas.
E na glória de Deus nós contemplamos a perfeição de Deus, tudo que de fato nós precisamos para viver bem. E por isso nós precisamos viver para a glória de Deus. Então uma pessoa que está no caminho da impiedade, por mais que ela tenha, por exemplo, uma vida familiar equilibrada diante do mundo, ainda assim ela não tem condições de ser nosso conselheiro, porque o propósito de vida dessas pessoas são diferentes àqueles contidos na palavra de Deus. Se eu estou em harmonia com as coisas que há neste mundo, naturalmente, eu estarei em oposição às coisas relacionadas a Deus. Não tem como conciliar as duas coisas. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não tem como viver bem para o mundo e viver bem para a glória de Deus. Eu não tenho como servir a dois senhores, porque eu vou agradar a um e aborrecer ao outro. E o texto também ele vai dizer nesse sentido que se você anda com pessoas que ofendem o Evangelho, o texto aqui vai utilizar o termo no versículo 1, não imita a conduta dos pecadores. Essa conduta dos pecadores são aquelas vidas que escolheram viver deliberadamente fora dos caminhos do Senhor. São aquelas vidas que batem no peito e acham que podem ser felizes, que podem viver bem sendo autossuficientes, sendo totalmente independentes de Deus. São pessoas que escolheram viver de forma consciente fora do amor e dos propósitos eternos de Deus. Então o texto está se referindo a essa conduta de pecadores, porque todos nós naturalmente somos pecadores. E por isso, quando a palavra de Deus fala da conduta, está se referindo a essas pessoas que escolheram viver de forma consciente fora da lei e dos propósitos de Deus. Então, quando nós andamos com gente assim, a palavra de Deus está dizendo que de alguma forma isso nos afetará também. Fará com que algumas de suas atitudes sejam semelhantes às atitudes dos ímpios. Perceba a importância aqui da orientação do texto. Você começa a ouvir conselho dos ímpios. E mal você percebe. Agora você não está somente ouvindo o conselho dos ímpios, mas você adotou na sua vida hábitos também maus. Hábitos também que fazem parte do cotidiano dessas pessoas que a palavra de Deus denomina como ímpias. Antes você só ouvia. Agora, além de andar, você está contraindo alguns vícios, alguns costumes, alguns hábitos ruins dessas pessoas ímpias. Por isso o texto diz que se você não perceber isso, ele vai dizer que logo, logo você também se assentará com eles na roda dos escarnecedores. Por isso que o texto começa aqui abordando um caminho da bem-aventurança, abordando um aspecto negativo. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não ouve os seus conselhos, que também não anda como eles e que não adquirem os maus hábitos e costumes das pessoas ímpias. Porque se aceitar isso, porque se tolerar isso, vai chegar ao ponto que estará assentado na roda dos escarnecedores e dos zombadores. Que roda é essa? Aqueles que debocham da fé cristã. Aqueles que debocham do nosso amor a Cristo. Aquelas pessoas que nos chamam de intolerantes, de conservadores, de ignorantes, de pessoas ingênuas, de pessoas tolas.
essas pessoas que debocham de Cristo Jesus e que debocham da igreja do Senhor Jesus, é o que o texto chama aqui da roda dos escarnecedores. Bem-aventurados aqueles que não têm prazer em se assentar com essas pessoas. Isso não é somente o assentar literal. Quando você está tomando um tereré, um chimarrão, um cafezinho, uma bebida, com alguém ali que está falando mal de Deus ou das coisas de Deus, não é somente isso. Às vezes é aquele programa de televisão que você assiste, que os princípios são imorais, que as palavras utilizadas ali são indecentes, indecorosas, e muitas das vezes você tem prazer em ouvir ou em assistir essas coisas. Temos que tomar cuidado quando nós nos envolvemos nessas coisas, porque nós estamos nos distanciando do caminho da bem-aventurança. Chegamos agora no versículo de número 2. Trabalhando o aspecto negativo, ele vai trabalhar agora o positivo. Como o justo deve agir. Ele começa ali com o termo ao contrário. Felizes aqueles que não escolhem o caminho dos ímpios. Ele mencionou os aspectos que nós destacamos. Agora, ao abordar o ponto positivo, ele diz ao contrário. Por que que eles não escolheram o caminho do homem ímpio? Porque eles têm prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor eles meditam de dia e de noite. Ou seja, aquele caminho descrito pelos ímpios, nós não temos prazer neles. Aquilo não dá nenhum tipo de alegria a nós. Aquilo não produz em nós nenhum tipo de sedução, porque é abominável diante de Deus, e por isso nosso prazer está na lei do Senhor. Essa lei do Senhor aqui é um resultado muito claro da nossa vitória sobre aqueles pontos destacados no versículo anterior, aqueles pontos negativos que não devem fazer parte da vida do homem e da mulher que se torna justo diante de Deus. Não ouve o conselho dos ímpios, não anda no meio daquelas pessoas que amam a perversidade, muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. É importante que você entenda isso. De acordo aqui com o texto bíblico, quando nós rompemos aqueles problemas anteriores do caminho do homem ímpio, naturalmente a nossa vida será uma vida de grande prazer na palavra de Deus. Por isso a pergunta que eu faço para você: você tem amado a palavra de Deus? Você tem se rendido à palavra de Deus? Você tem entendido de fato a importância que a palavra de Deus tem na sua vida? Ou será que você tem a rejeitado? Será que você tem desprezado? Ou será que você tem lido a palavra de Deus como você lê um jornal, um gibi, uma revista qualquer, com total irreverência e desprezo à palavra de Deus? Olha que diz Tiago, capítulo 1, versículo 14. Extremamente importante. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A lei de Deus, ela é boa, nós temos estudado isso na escola bíblica dominical. A lei de Deus, ela é perfeita. O problema é que o pecado que há em nós, ele vai nos seduzir. Ele vai nos atrair para que nós façamos justamente aquilo que a lei de Deus não deseja em nós. E esse texto de Tiago está dizendo justamente isso. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, ou seja, pelos desejos maus que há dentro do coração de cada um de nós, quando eles nos induzem ao erro, nos induzem ao pecado, nos induzem a errar o alvo e sair do centro da vontade de Deus.
Por isso, o pastor e Dr. Carson, ele disse: você não é aquilo que pensa, mas o que você pensa, isso é o que você é de fato. Por isso, o que tem ocupado sua mente? O que tem ocupado seus pensamentos? Não existe nada de mais importante do que nós mergulharmos a nossa vida na palavra de Deus. Não existe nada de mais importante do que nós aprofundarmos de fato a nossa vida na palavra de Deus de dia e de noite. É por isso que o homem que é justo diante de Deus, que encontrou o caminho da verdadeira felicidade, ele está com a sua mente cheia da palavra de Deus, porque de fato ele está meditando nela com prazer de dia e de noite. E aqui eu faço uma observação. Não é se empanturrar da palavra de Deus, não. Tem gente que acha que ouvindo 5 ou 10 pregações por dia vai ficar mais santo ou vai ficar mais perto de Deus. Tome cuidado com isso. Hoje nós somos alimentados por um monte de gente diferente. Ouvimos pregações, mensagens de diversos tipos, pela internet, pelas rádios, pela televisão. E tem pessoas que às vezes tudo que fazem procuram fazer ouvindo alguma pregação da palavra de Deus. Está lavando louça, está ouvindo. Está limpando a casa, está ouvindo. Está no banheiro, está ouvindo. Está no carro, está ouvindo. Está andando pela rua, está ouvindo. Quando a palavra de Deus aqui fala de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, a palavra meditar no original hebraico é H. E esta palavra aqui tem o sentido de. Ou seja, é aquela prática que nós meditamos, quando nós começamos a falar sozinho, ou quando nós começamos a falar em tom de voz baixo. Sabe quando você está pensando? E daí você começa a falar sozinho ou num tom de voz mais baixo? A ideia de meditar aqui no original hebraico é essa. Ou seja, você está refletindo num determinado assunto. E por isso você está meditando. Por isso, queridos, o que Deus deseja de nós não é que a gente possa empanturrar o nosso coração ou a nossa mente da palavra de Deus. Não é isso que Deus deseja de nós. Mas Deus deseja que nós possamos degustar da palavra de Deus. O meditar aqui é degustar. É você de fato ouvir e dar tempo para que Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, medite na sua vida. Por exemplo, quando você vai no Salmo 119, que é um salmo clássico que fala do amor à lei de Deus, do amor à palavra de Deus. Quando chega no versículo de número 5, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o degustar da palavra de Deus, a partir do momento que Deus trouxe essa palavra no seu coração, você vai aquietar e você vai passar a meditar, você vai passar a refletir sobre aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Puxa, a palavra de Deus é uma lâmpada que traz luz. Ela clareia, ela ilumina os meus passos. Então o Espírito Santo de Deus vai nos fazer entender, puxa, quais são os caminhos escuros na minha vida que eu estou percorrendo? Aqueles caminhos que eu dou cabeçada na parede, que eu dou canelada no poste.
aqueles caminhos que eu penso que são caminhos seguros, mas que eu tomo decisões fora de Deus, fora de sua vontade, sem consultar a Deus, e depois eu percebo que eu fiz besteira e estou pagando o preço alto por isso. Então, meditar na palavra de Deus é refletir sobre isso. Puxa, quais são os caminhos de escuridão na minha vida? Então eu vou degustar da palavra de Deus. Eu ouvi hoje a palavra de Deus e eu vou passar pelo menos a semana degustando naquilo que eu ouvi. Esse é o meditar de dia e de noite que o salmista está se referindo aqui. Então, queridos, tome cuidado, porque o ouvir demais, muitas das vezes, causa mais males do que benefícios. Por isso que muitas das vezes, muitas das pessoas saem das igrejas ou dos cultos no domingo à noite. Você pergunta para elas o que elas ouviram na palavra do dia seguinte. Muitas não sabem explicar, não se lembram mais. Porque não aprenderam o degustar da palavra de Deus, o meditar da palavra de Deus. Puxa, o que Deus quer me ensinar? O que Deus quer ajustar na minha vida? O que Deus quer me tratar com esta palavra que Ele trouxe a mim nesta noite? É justamente isso que o salmista está dizendo. Eu não ando no caminho dos ímpios, eu não tenho prazer no caminho dos ímpios, mas o meu prazer está na lei do Senhor. E eu medito nessa lei de dia e de noite, porque eu quero sempre aprender das coisas de Deus, porque a verdadeira felicidade eu só encontro debaixo da vontade de Deus. Por isso a palavra de Deus na vida do justo, ela produz transformação e ela muda os nossos pensamentos. É o que vai dizer na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Por isso, preparando o seu entendimento, está falando da mente, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Paixões que ele mencionou lá no versículo 1 do Salmo que nós já trabalhamos, quando ainda estávamos no tempo da ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos assim como o vosso Deus é santo. Então, quando nós encontramos esse verdadeiro caminho, queridos, a nossa mente também ela é transformada. E com a transformação da nossa mente vem também a transformação dos nossos hábitos, porque aqueles hábitos maus nós não temos mais prazer neles, porque agora o nosso prazer está de fato na palavra de Deus e nela nós degustamos de dia e de noite, nós saboreamos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, quando nós entendemos isso, eu quero finalizar. No versículo de número 3, ele vai contar uma metáfora que vai ilustrar o que acontece com um homem justo a partir do momento que ele adquire esse entendimento de fato de colocar o seu grande prazer na lei do Senhor. Versículo 3 de novo, por favor. Ele vai dizer, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Para você entender isso daqui, deve ser dentro do contexto do povo e da cultura de Israel daquele tempo. A terra de Israel é semiárida. Isso significa que chovia somente numa estação ou num período específico do ano, e as outras chuvas eram ocasionais, mas vinham em pouca quantidade. Por isso que a terra de Israel, ela era semiárida. Então, quando a chuva vinha sobre a terra, aqueles riachos que haviam sobre Israel
naturalmente eles ganhavam vida, eles ganhavam força por causa das águas novas vindas dos céus. E quando isso acontecia, de fato as águas daqueles riachos corriam e regavam a terra e regavam tudo o que estava ao redor daqueles riachos. Mas passava a estação da chuva. E daí aqueles riachos começavam a secar. A intensidade daquelas águas começavam a diminuir. Por isso, as árvores que não conseguiam mais ser regadas com aqueles riachos, elas começavam a secar. Elas tinham a aparência de uma árvore morta. Os seus frutos ficavam comprometidos e muitas sequer não conseguiam dar frutos. E a palavra de Deus está dizendo aqui então que nós somos como aquela árvore que está continuamente sendo regada pelas correntes de águas. Quando nós estamos com a nossa vida alicerçada em Deus, continuamente Deus estará enviando chuvas de bênçãos, de cuidados, de bondade, de misericórdia. Deus estará continuamente regando e nutrindo e sustentando a nossa vida. Chegará o tempo da seca. Chegará o tempo em que as águas do riacho vão diminuir ou vão começar a secar de fato, como acontecia com alguns riachos naquele tempo em Israel. Secavam literalmente, dependiam novamente das chuvas. Mas a palavra de Deus diz que quando a árvore da nossa vida está sendo irrigada por Deus, independente das circunstâncias, o riacho pode secar, mas Deus continuará regando a nossa vida. A nossa vida vai continuar produzindo frutos. As folhas não vão murchar. As folhas vão continuar verdes e produzindo frutos, e frutos no tempo certo. No tempo certo é no tempo da estação certa para que determinada árvore desse fruto. Ou seja, toda vida que está alicerçada em Deus, os frutos ocorrem naturalmente na vida do homem e da mulher que é justo. Está sempre sendo regado por Deus. E por isso está sempre frutificando para a glória e para o louvor de Deus. Mas tem uma outra questão importante também. O fruto tem o seu tempo para dar, conforme a estação. Por isso, queridos, o tempo de dar fruto não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Talvez você esteja com o coração apertado, com o coração inquieto, porque alguma área da sua vida secou. Você precisa que frutifique, mas isso não está acontecendo. E muitas das vezes isso traz um aperto, uma aflição ao seu coração. Entenda, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, que o tempo certo de frutificar não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus. Confie, espere em Deus, que de fato Ele tomará conta de toda a sua vida, em nome de Jesus. Por isso o texto vai dizer ali, do Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A verdadeira fonte da vida é Cristo Jesus.
quando nós entendemos que a nossa vida não pode estar longe, não pode estar fora desta verdadeira fonte da vida, quando nós nos esvaziamos da nossa autossuficiência e reconhecemos que somos plenamente dependentes de Deus, e nós nos jogamos, nós nos derramamos, nós mergulhamos a nossa vida, todo o nosso ser na verdadeira fonte da vida, Deus sempre vai irrigar a nossa vida com as suas bondades e misericórdias derramadas dos altos céus. Nada faltará na nossa vida, nada faltará na nossa casa, porque de fato Deus é aquele que estará governando sobre nós. Por isso o texto, ele vai falar aqui de uma prosperidade. Tudo aquilo que ele fará será bem sucedido. Prosperidade que o texto está dizendo aqui não é prosperidade material, queridos. É prosperidade como consequência da justiça espiritual que nós encontramos em Deus por meio do sacrifício do seu Filho amado Cristo Jesus. Mas é também uma prosperidade espiritual a partir do momento que nós encontramos um coração reto diante de Deus. É só seguir a linha de coerência dos versículos anteriores, principalmente do versículo 1, que nós lemos, que isso ficará muito claro. O coração reto, aquele que experimenta essa prosperidade espiritual diante de Deus, ele não tem prazer naquelas coisas que o versículo 1 está dizendo. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não anda no meio da perversidade, e ele não tem o prazer de se assentar na roda dos zombadores e dos escarnecedores, porque o seu grande prazer está na lei do Senhor. É a mesma linha de prosperidade que o Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. E eu quero finalizar justamente falando sobre isso com você. Presta atenção da prosperidade que muitas pessoas estão pregando aí. E da prosperidade que o Salmo 1 está dizendo, que Jeremias capítulo 7, versículos de 5 a 8 está dizendo, e que a prosperidade que o Senhor Jesus está se referindo também no Sermão da Montanha. Lá no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados por Deus. Bem-aventurados aqueles que são humildes de coração. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia de Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa do amor e da sua fé depositada em Cristo Jesus. Se as pessoas estão caluniando você, se as pessoas estão insultando você, porque você ama Cristo Jesus, porque você professa a sua fé em Cristo Jesus, Jesus, ele disse: bem-aventurados sois. Essa é a prosperidade espiritual que o Senhor Jesus nos ensina também. E agora eu pergunto para você, nas suas orações, ou nos círculos de orações que há nas nossas igrejas, será que nós estamos pedindo por esse tipo de prosperidade? Qual foi a última vez que você frequentou uma reunião de oração que tinha alguém ali pedindo desesperadamente a Deus para lhe ensinar a ser pobre de espírito? Qual foi a última vez que você participou de um círculo de oração que tinha alguém ali clamando desesperadamente: Senhor, me ensina a ser puro de coração, me ensina, Senhor, a ser humilde, me ensina, Pai, a encontrar alegria, Senhor, mesmo que insultado e perseguido por causa do meu amor ao Senhor, me ensina, Senhor, a ter ousadia e intrepidez, Senhor, para ir além e para fazer muito mais. Me dê força para não desistir, me dê força para não desistir,
desfalecer. Será que o conteúdo dessas orações tem permeado as nossas reuniões de orações? Ou será que o nosso foco é construir casa, é construir carro, é rechear a conta no banco, é andar no caminho da perversidade, é alimentar os desejos que há no nosso coração? Qual que tem sido o teor das tuas orações, meu querido? Em nome de Jesus. Essa prosperidade que o salmista está se referindo aqui é de uma confiança única e incomparável, pautada somente em Deus. Quando nós entendemos que somente a vida de Deus pode nos satisfazer, somente a vida em Deus pode nos completar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que talvez estejam nos ouvindo neste momento sabem do que eu estou falando. Algum projeto que foi fracassado, algum projeto que foi frustrado, alguma coisa que você colocou a sua confiança, a sua esperança e não deu certo, e isso trouxe uma dor de cabeça terrível para você, consequências intermináveis. Esse salmista aqui está nos ensinando que a gente precisa mudar de rumo, que uma confiança segura, uma confiança de fato perfeita, é aquela depositada unicamente em Deus. Essa confiança na vida que Deus nos oferece é que nos produz e nos traz a verdadeira felicidade. E daí a prosperidade aqui, quando tudo será bem sucedido, é a prosperidade das suas emoções, é a prosperidade da sua família, é a prosperidade da sua vida espiritual e do seu relacionamento com Deus. É a prosperidade na capacidade que Deus lhe dá para que você se relacione bem com o seu próximo, para que você ame o seu próximo. É uma vida equilibrada em todas as áreas da sua vida. Essa prosperidade, meu querido, é a certeza que mesmo diante das adversidades, mesmo quando as águas correntes começam a ficar escassas, mesmo quando os ribeiros começam a secar, ainda assim a sua confiança está em Deus, porque é Deus quem está irrigando a sua vida, é Deus quem está cuidando de sua casa. Então você não vai temer por mal algum, porque a sua fé está depositada somente em Deus. Você sabe que o Deus que é soberano está no controle da sua vida, e por isso você não vai se desesperar, porque você vai olhar para os céus e você vai ser abraçado e você vai ser acolhido por um Deus tremendo que não deixa nenhum dos seus filhos desamparados em momento algum. Eu já passei assim por momentos da minha vida em que parecia que tudo estava seco, os meus recursos tinham acabado, eu não sabia mais o que fazer. E Deus começou a enviar anjos que eu nem conhecia, anjos humanos, pessoas que Deus colocou no meu caminho, para derramar da graça, do favor imerecido, da bondade de Deus sobre a minha vida. Deus levantando pessoas que eu nunca havia visto na vida, mas que me conheciam pelo nome, porque foram enviados por Deus ali para ser instrumento de bênção na minha vida. E eu experimentei isso quando as águas correntes estavam acabando, estavam escassas. Deus entrou com a sua provisão sobre a minha vida, porque Ele é Deus. Por isso ele vai concluir falando sobre o contraste que há entre o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. As ações produzidas pelo homem ímpio produzem sequidão, solidão, frustração, abatimento, desapontamento,
Já as ações produzidas pelo homem justo diante de Deus são justiça, justiça espiritual, um coração reto diante de Deus, um coração que passa a ser norteado e a controlado pelo Espírito Santo de Deus, e entende que a prosperidade de Deus é diferente do que a prosperidade que o mundo ensina. Deus, Ele não está preocupado se você vai ter um carro bom, se você vai ter uma casa boa. Deus, Ele está preocupado com a sua vida. Deus, Ele está preocupado com o seu coração. Deus, Ele está preocupado com a salvação de toda a sua casa. Foi por isso que Deus enviou seu único Filho amado Jesus para sofrer a morte de cruz. Não foi para lhe dar carro, não foi para que você tenha uma conta recheada, foi para que você fosse resgatado do lamaçal da morte e encontrasse vida. Por isso Romanos 6,33, que é um texto tão claro, também no Sermão da Montanha, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você confia no projeto de Deus, quando você ocupa a sua vida com as coisas de Deus, tudo o que você precisa vai ser acrescentado, porque o principal, o primordial, você já está buscando, que é Deus, e Deus sabe de tudo que você precisa, Deus sabe de tudo que a sua casa precisa. Então coloque a sua vida no centro da vontade de Deus e descanse, porque todas as coisas Deus vai acrescentar naturalmente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você está preocupado, você está desesperado, você está abatido. Deus tem sido o centro da sua vida. Se Deus de fato tem sido o centro da sua vida, descanse, que essa promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, e Ele vai acrescentar aquilo que precisa ser acrescentado, em nome de Jesus. Você quer ser próspero? É fácil, é simples, não tem dificuldade alguma. Plante a árvore da sua vida na verdadeira fonte da água viva. Deus vai derramar sempre chuva, águas de bênçãos, e vai conceder tudo aquilo que você precisa. Curva a sua cabeça, eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus. Entrega diante de Deus aquilo que você precisa. Reconheça neste momento que existem áreas da sua vida que estão secas. Talvez o ribeiro já secou totalmente, ou talvez ainda não plenamente, mas as águas estão a cada dia mais escassas. Isso tem trazido a você um desespero, uma aflição, uma angústia. O seu coração está acelerado. E você está desesperado, você está inquieto, você não sabe o que fazer, você está sem chão. Deus, Ele conhece as suas dores. Deus, Ele conhece as suas aflições. Pare de caminhar com as suas próprias forças. Pare de caminhar com os seus próprios recursos. Coloque a sua vida no centro da vontade de Deus. Busque de fato Deus em primeiro lugar, e o seu reino acima de todas as coisas. E tudo que você necessita, Deus, Ele vai acrescentar. Agora, o que você necessita não é aquilo que você deseja, é aquilo que de fato Deus tem de propósito para a sua vida, em nome de Jesus. Porque muitas das vezes nós nos perdemos buscando prazer naquilo que nós podemos viver bem sem, naquilo que de fato nós não precisamos, mas o nosso pecado nos induz ao erro, ele nos seduz e nos faz desperdiçarmos tempo, desperdiçarmos força, desperdiçarmos vida com Deus, desperdiçarmos vida com a nossa família, desperdiçarmos vida com quem nós amamos, porque nós fomos seduzidos e estamos buscando desesperadamente felicidade naquilo que não nos traz felicidade. Neste momento você pode corrigir o rumo a partir de uma mente transformada,
que Deus comece a eliminar da sua vida neste momento os maus hábitos, os vícios, o caminho da perversidade, e que o seu grande prazer esteja de fato na lei do Senhor, e você possa meditar nessa lei de dia e de noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Primeiro com sua voz, primeiro com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, que se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno de louvar, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos